Olá, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as consequências a respeito de crianças que sofrem abusos ou sofrem traumas no seu período da primeira infância. E muitas das vezes nós adultos não conseguimos entender e não conseguimos de alguma forma aceitar os traumas que são manifestos muitas vezes tardiamente. E nós queremos colocar como uma prevenção, uma forma de trabalhar com os pais, com os cuidadores, né? Os próprios professores em relação aos sentimentos e às emoções das crianças. Então, queremos colocar como passos importantes em que as crianças devem ser observadas e que as crianças devem ser respeitadas. Muitas das vezes, a criança que se sente rejeitada, ela traz traumas muito profundos na alma. Muitas vezes a própria posição dos pais, de cuidadores, que trazem um comportamento ou atitude de abandono na criança. Se a criança se sente abandonada, ela também vai trazer traços muito dolorosos e que vão persegui-la durante toda a sua vida se não forem tratados. Um outro aspecto também muito importante é a criança sentir-se traída. Muitas vezes os pais, pessoas próximas a ela, fazem com que ela se sinta traída num simples fato de promessa não cumprida. Essa é uma situação onde a criança sofre muito e muitas vezes ela vai levar para o resto da vida a desconfiança em relação ao adulto ou a outra pessoa que esteja relacionando com ela. Uma outra questão é a questão da humilhação. E a pessoa que faz esta atitude de expor a criança a uma situação de vergonha, de humilhação, faz com que a criança se sinta inadequada, faz com que ela se sinta incapaz de ser amada. E, por isso, ela vai levar esses traços de inadequação para a adolescência e, muitas vezes, ela vai também, de alguma forma, manifestar através da rebeldia, através de comportamentos que são também rejeitados pela sociedade. Enquanto se é criança, as pessoas adultas aceitam alguns comportamentos inadequados das crianças, mas quando crescem, elas são muito exigidas e de uma forma que a criança entendia que podia passar, que podia ser relevado, mas o adulto ou o próprio adolescente não entende essa questão. Uma outra situação que nós podemos também trabalhar e que podemos relatar é a questão da injustiça. A injustiça, ela é cometida através de situações onde a criança não tem o direito de ser ouvida. A criança é simplesmente impedida de falar. A criança não tem que ser todas as vezes ouvida no sentido de respondida com um sim em relação aos seus pedidos
ou em relação aos seus desejos, em relação às suas propostas. Mas ela precisa ser ouvida enquanto ser humano e não apenas como alguém que quer receber algo material, mas ela quer receber em troca a atenção para que ela possa falar dos sentimentos dela, das emoções dela, das dúvidas, dos pensamentos dela, né? E podemos também colocar a questão da situação de a invalidação do sentimento dela, isto é, ela não ser respeitada em questão do sofrimento que ela demonstra. Muitas das vezes essa criança ela pode demonstrar que precisa apenas de ser ouvida e ser respeitada pela sua tristeza, pelo seu momento de tristeza, pelo seu momento de decepção. E muitas vezes ela não é. Então, o ser humano, ele quer ser aceito. E ele não precisa ter do outro a razão. Ele não precisa estar sempre certo, mas ele precisa ser ouvido. E a criança, mais do que nunca, ela precisa criar hábitos, e bons e saudáveis hábitos. E esses hábitos, obviamente, serão levados de uma maneira tranquila para o resto da vida dela. Se esses hábitos não forem transformados em atitudes e em sentimentos saudáveis, com certeza eles serão transformados em sentimentos dolorosos, em pensamentos extremos de até autoextermínio. Pensemos com mais cuidado a respeito dos sentimentos e das atitudes que os adultos têm em relação às crianças. Obrigada.